isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá... Olá pessoal, eu estou aqui para conversar com vocês sobre relações entre ciência e festas juninas. Olha só que interessante. E por isso então eu vou falar do que a gente vai chamar de ciência junina, um pouquinho sobre festa junina e ciências. E para começar, a gente precisa então falar um pouquinho sobre solstícios e equinócios. Bem, a gente tem os solstícios, que são os momentos onde o dia e a noite podem ter suas maiores e menores duração, ou seja, no dia em que o dia tem a sua maior duração, a noite dura menos, e no dia que a noite tem sua maior duração, o dia dura menos. Esse é o solstício. Tem o solstício de inverno e o solstício de verão. E a gente também tem os equinócios, que são os dias em que dia e noite têm a mesma duração. Tudo bem? Os solstícios acontecem em junho e dezembro e os equinócios em março e setembro. Para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou fazer um pequeno experimento aqui com vocês. Para esse experimento, eu vou usar aqui a minha Terra, um modelinho da Terra, e a minha lanterna vai representar o Sol. Se a gente perceber, olha só, qual é a área que está recebendo mais luz nesse momento? É a parte de baixo, que corresponde ao hemisfério sul. Nesse momento, a parte de baixo recebe mais luz e a parte de cima menos luz. Agora, imaginando que aqui a lanterna é o Sol, a Terra vai girando em torno do Sol, certo? E aí vai chegar um momento em que a parte de cima vai receber mais luz e a parte de baixo vai receber menos luz. Então o hemisfério norte recebe mais luz e o hemisfério sul recebe menos luminosidade do Sol. Tudo bem? O que acontece? Quando o hemisfério sul recebe mais luz do que o norte, aqui é verão e aqui vai ser inverno. E vice-versa. Quando o hemisfério norte receber mais iluminação solar, vai ser verão e aí no hemisfério sul vai ser inverno. Os solstícios acontecem no momento em que a Terra recebe o máximo de sua iluminação num ponto e o mínimo de iluminação no outro. E é por isso também que quando é solstício de verão no hemisfério norte, é solstício de inverno no hemisfério sul e vice-versa. Então, o que acontece? Bem, e aí esses solstícios eles têm muito a ver com festividades típicas, como por exemplo a festa junina. Como a gente viu anteriormente, o solstício pode acontecer em junho e em dezembro. E vocês vão notar que existem festividades ligadas, então, a esses momentos, a essas datas. Por exemplo, o solstício, que acontece em dezembro, costuma marcar na nossa cultura o Natal. Já o solstício, que acontece em junho, as festas juninas. E também é importante mencionar que há uma relação disso com as 4 estações. Mas 4 estações é um termo que vale muito quando a gente está falando da Europa, que é uma zona de clima temperado. No caso aqui do Brasil, na verdade, a gente não chega a ter 4 estações. Como aqui é uma área tropical, a gente tem 2 estações apenas. A estação seca e a estação chuvosa, certo? Então, geralmente, no que a gente costuma chamar de primavera e verão, na verdade é a estação seca. E o que a gente costuma atribuir como outono e inverno, na verdade é a estação chuvosa. Isso é uma característica do clima tropical. E é por isso que aqui as árvores não ficam exatamente como acontece no que a gente vê nos filmes, né, a respeito da Europa ou dos Estados Unidos. De qualquer forma, há uma relação entre solstícios e as festividades. Por quê? Porque muitas plantas dependem desse ciclo das estações para produzir seus frutos, que a gente utiliza na alimentação. Por conta disso, então, muitos povos eles criaram calendários e ritos de passagem para lidar com essas mudanças. Muitas culturas, inclusive, realizam festividades durante solstícios, porque os solstícios eles funcionam como marcadores das estações, eles são importantes para saber em que época do ano se está. Festas em homenagens aos santos, como a gente tem no Brasil, eles vieram com a chegada dos portugueses. Mas os povos que já viviam aqui, os povos ameríndios, eles já tinham suas próprias festas, especialmente para comemorar a colheita do milho. E foi assim que uma coisa se juntou com a outra, e as festividades dos santos católicos elas se tornaram festas repletas de milho aqui no Brasil. O solstício de inverno aqui no hemisfério sul, no caso deste ano, foi no dia 21 de junho. E aí vamos falar então um pouquinho do milho.
certo? O milho é uma planta, então ele pertence ao reino das plantas. Ele é um tipo de planta que é uma planta com flor e fruto. Por isso a gente chama de magnoliófita, tá? É o grupo dessas plantinhas que tem florzinha, que tem fruto. É a classe chamada Liliópsida, porque é o que a gente chama de monocotiledônea. Ele pertence à ordem dos Poales, à família Poaceae. O seu nome científico é Zea mais, tá bom? Só que algumas curiosidades. Bem, então, como ele é uma monocotiledônea, ele é da família das gramíneas, parecido com a grama. Se a gente olhar para a planta do milho, certo? A planta que produz o milho, a gente vai notar que as folhinhas lembram muito folha de grama. Além disso, a semente do milho, ela não pode se dividir em duas partes, como a gente tem a semente do feijão. Se vocês pegarem o feijãozinho, que é um tipo de semente, vocês vão ver que, tirando a casca, ele se divide em dois. Com o milho isso não acontece. É por isso que é chamado de monocotiledônea, porque cada pedacinho daquele que se divide é cotiledônea. No feijão, dá para dividir em dois. São dois cotilédones, certo? Mas no milho, não. O milho é uma monocotiledônea porque só tem um. Como ele é da família das gramíneas, essas folhas dessa planta, as nervuras, né? Ele tem linhazinhas que são paralelas, ou seja, fica uma do lado da outra. É só você pegar a folha, você vai notar que são várias linhas, uma do ladinho da outra. Já a raiz do pé de milho, ela é o que a gente chama de fasciculada. Ah, que nome estranho. É que ela só parece com uma cabeleira. Diferente, por exemplo, de quando a gente vai olhar para a raiz do pezinho de feijão. Essas aqui são algumas características da planta. Mas será que o milho é sempre amarelo? Por que o milho verde não é verde? Bem, nem sempre o milho vai ser amarelo. Primeiro que o milho amarelo é apenas uma das diversas variedades de milho que existem. Ele é o mais popular, é o que é mais vendido, mas ele não é a única variação. Existem milhos bem coloridos, como vocês podem ver aí na imagem. Inclusive milhos vermelhos, milhos pretos, milhos com um grão de cada cor. Inclusive, o milho é uma planta nativa aqui das Américas. Inclusive aqui do Brasil. Ele vem sendo cultivado aqui nas Américas por diversas culturas há milênios. Só depois, com a chegada dos europeus, é que o milho passou a ser uma planta consumida no mundo todo. Além disso, o termo milho verde, ele não se refere à cor do milho, mas ao estado de maturação do fruto. É a mesma coisa quando a gente fala que uma banana está verde ou que uma goiaba está verde, quer dizer que ainda não está maduro aquele fruto. E por falar em fruto, o fruto do milho é a partezinha amarela, é o grãozinho que a gente usa para comer. A semente, ela está na parte mais interna desse grãozinho. Inclusive, vocês podem ver aqui que tem diferenças entre o milho de pipoca e o milho dentado, que é utilizado em outros alimentos. E por falar de alimento, o milho, ele é muito importante para a alimentação humana. Ele faz parte de diversos pratos típicos, inclusive das festas juninas. Alguns exemplos dessa rica culinária com ingredientes são canjica, curau, bolo de milho, pamonha, além da própria espiga cozida ou assada. E com isso, então, eu quis trazer um pouquinho de curiosidades a respeito dos solstícios, que tem tudo a ver com festa junina, e sobre o milho, que é um ingrediente tão importante e tão usado nessas festas. Então eu espero que vocês possam comemorar essa época com muito milhozinho, bem gostoso, nas suas mais diversificadas receitas. Tudo bem? Obrigado por terem assistido até aqui.